Ai, peraí. Boa tarde, geração Z, como estão vocês? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão bem, gente? Muito Graças bem. a Deus. Temos... Nossa. Tudo na paz de falar. Deus. Gente, tá com muita gente hoje, a gente não tá sabendo. Eu não sei, cara. Estamos com uma convidada super especial hoje, né? Se apresente, por favor, Luciana. Obrigada pelo especial, né? Meu nome é Luciana, sou psicóloga e trabalho e atendo aqui na cidade de Jataí já há um bom tempo, né? E há alguns anos eu venho estudando, né, o espiritismo. Estou ainda a caminho de me tornar uma espírita, porque a possibilidade de estudo é sempre grande, então a gente tem sempre que estudar muito, né? E eu estou aí nessa tentativa de um dia falar, não, agora sim, já posso entrar para o rol daquelas pessoas que se dizem espíritas, né? Eu ainda sou estudante dessa área. E qual que é o tema de hoje, gente? Sexualidade é pecado? Se nós tivéssemos um folderzinho, teria aqueles emojis de macaquinho, né? Se a gente tivesse ao vivo, inclusive, teria link. A gente não tá ao vivo? Ah, é por causa da internet, né? É verdade. Faz sentido. Infelizmente, não tem como. E o que nós falaremos hoje com esse tema? Quando eu cheguei aqui, me falaram, eu não entendi o tema. Aí eu pensei, que interessante, isso significa que nós estudamos? Será? Quem que falou isso, a Valkyria? Será que... A sexualidade é uma palavra tão ampla. É, realmente, sim. Então aqui será o momento no qual nós todos vamos aprender juntos, né? É verdade. Quando a gente pensou nesse tema, primeiramente veio na minha cabeça que sexualidade é Eu achei engraçado quando você falou assim, quando a gente pensou nesse tema, veio na minha cabeça. Tipo, só você pensou nesse tema. Não, mas é porque eu não sei o que veio na cabeça dos outros, né? Eu tenho que falar que, tipo, eu pensei... Não, é porque, tipo, sexualidade é tratado como um tabu, né? Por diversas religiões cristãs. E aí veio na minha cabeça uma dúvida mesmo. Será que é correto? Aí eu fui pesquisar na internet. Eu achei o canal Meninas Espíritas, que é muito conhecido, né? Inclusive sigam depois, quando acabar nosso vídeo. Aí você vai lá e procura. Que tava falando sobre sexo casual. Se seria pecado, segundo o espiritismo. Eu acho que é uma coisa bacana, né? Pra gente começar a pensar. A gente Mas- começar a pensar com o patrão. Mas acho que antes da gente imaginar aí ou falar sobre essa questão, né, de sexo casual, de sexualidade, primeiro, né, o que será que a gente entende o que a gente vai conceber por essa ideia de pecado? O que seria pecado, né? Vamos falar aqui aleatoriamente. O que cada um acha que pode ser pecado? Ah, não acredito em pecado. Não acredita? Não. E quem mais tem alguma ideia aí pra falar? De tipo, matar uma pessoa. Ou... Coisas leves. Trair, por exemplo, o seu cônjuge. Mentir pra outras pessoas. Não sei, aquelas. Quem mais? Então, assim, no espiritismo a gente crê que não há pecado, né? A gente acredita no livre-arbítrio, portanto, a gente crê apenas na lei de ação e reação. Eu faço e recebo a consequência. Mas não tem exatamente algo falando que isso aqui é errado, isso aqui é certo, eu vou da minha consciência, né? Mas para outras religiões, desculpa, eu creio que seja aquelas coisas que são vistas como algo que você faz e aí vai pro inferno ou pra um lugar ruim. A concepção de pecado, no meu entender, seria usar meu livre-arbítrio, uma coisa para determinada questão que relacionada à minha moral, à minha conduta em relação ao outro. Seja ela
formulado na minha mente, né, no meu pensamento, que segundo o Espiritismo, tudo aquilo, o ato, ele começa no seu pensamento. A partir do seu pensamento começa o seu ato, seja qualquer um ato de que você faça, começa no próprio pensamento. Você pensar já é um início para determinada prática. Então, do meu ponto de vista, nós temos, como você disse, o nosso livre-arbítrio. E esse é que é a principal questão que nós temos, o ser humano, que é o livre-arbítrio, nós escolher, decidir o que nós vamos fazer, praticar ou não aquele pensamento que nós temos, seja ele para o bem ou para o mal. Se praticar para um pensamento para prejudicar outrem, de alguma forma, isso já está se tornando um pecado perante as leis divinas, né? Que eu não posso fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Ótimo, acho que a gente teve aqui um momento muito bom onde cada um pôde falar. Quando eu recebi o convite, ao qual eu sou muito grata a vocês pelo convite de poder estar aqui, para a gente falar sobre essa temática, eu fiquei pensando exatamente tudo isso que vocês falaram passou pela minha cabeça. E fui procurar na internet, quando a gente faz uma busca geral sobre essa palavra pecado, significado, etimologia da palavra, né? Eu percebi que todos os conceitos que vieram, que surgiram, eram sempre tinham uma ligação com o teológico, ou seja, com aquilo que a gente vai chamar, né, de religião, com aquilo que nos aproxima ou nos distancia do que poderia ser uma religião. E eu fui percebendo que tem o pecado a partir de uma concepção do hebraico, do latim, dos judeus, né? E todos eles, né, falaram que é sempre um ato de desobediência a uma vontade de Deus, em especial quando ocorre uma desconsideração das leis divinas. Aí a gente fica pensando, né, sobre essa questão, leis divinas. Onde é que está essa tal lei divina e o que é essa lei divina, né? Quando a gente entende, né, a nossa concepção de pecado, ela vai de acordo com a concepção que a gente tem de Deus, desse fenômeno muito maior que tem nas nossas vidas. Então existem religiões nas quais a gente vê que tem um Deus que castiga, que pune e que condena. E dentro da doutrina espírita, a gente tem uma concepção de Deus diferente, né? Porque aqui a gente entende Deus como uma entidade soberanamente justa e boa, né? Então, se a gente entende Deus como bom e justo, ele não teria por que nos castigar, nos condenar e nos punir. Ah, beleza. Então agora nós podemos todo mundo ir para o oba-oba e fazer tudo que der vontade? Não, né, Júlia? Acho que também não vai dar certo, né? Então a gente vai percebendo que Deus, né, para a concepção espírita, ele pretende, né, que a gente chegue a uma evolução moral, uma evolução plena de todas as nossas capacidades e que a gente vá se tornando um espírito puro, né, um espírito melhor. E para isso ele fez o contrário. Em vez dele ter que condenar, em vez dele ter que criticar e nos julgar, ele já fez a nossa vida
com leis universais. Por exemplo, no dia a dia, né, assim, quem aqui já tem carteira e que dirige, sabe que se a gente passar um sinal vermelho, o que vai acontecer? O que pode nos acontecer se a gente passar no sinal vermelho? Como eu disse, essa lei divina que foi está impregnada no DNA nosso sobre essa lei divina. Eu sei que é errado e eu estou praticando aquele ato de infração, seja ele de uma forma premeditada ou não. Uhum. Porque se eu passo no sinal vermelho sabendo que é proibido pelas leis da Convenção Humana, para Deus também, se foi instituído aquilo, é porque teve uma orientação sobre aquela questão. Exatamente. E se tiver um guarda ali, então, pronto. Uma multa. Agora, se não tem alguém morrer, né, gente? Que eu acho que é o pior. Nossa. Sim, pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que ela falou. Não. Por isso que ela falou. Se eu sei que as leis divinas, que as leis humanas, é aquela, e eu também já no meu consciente eu já tenho que é errado, eu agredi a ela. Entendi. Porque se ela tem assim, eu vou passando, igual você, eu dirijo com a Valkyria, geralmente ou se eu passando vermelho. Uai, depois bate em alguém, a pessoa morre. Além de consequências jurídicas, você matou uma pessoa. Pois é, aí por isso que ela que é o pior pra mim, assim, a pessoa matar o outro. Luciana. Por isso que a Luciana perguntou, se eu sei que é errado, essa convenção que foi feita globalmente, é porque houve a questão do que eu posso e não devo. Agredir ou avançar uma sinalização que é de proibido. É a mesma coisa que a outra coisa, se ela tocou no assunto do trânsito. A mesma coisa, se houve a convenção para parada para atravessar o pedestre, parada para um cadeirante, parada para o idoso, parada para tudo isso, e nós estamos avançando isso, eu estou, mentalmente, você já sabe, é proibido, mas eu estou estacionado. Então, tudo isso é a convenção que falou nosso. Isso, então olha só, né? Em relação às leis dos homens, as leis, nossa, tem que ter uma outra pessoa ali para fiscalizar, para olhar. E, no entanto, as leis divinas não precisam de ter ninguém para nos fiscalizar. Ela acontece automaticamente. As consequências, né, da infração daquela lei vão acontecer de forma automática. Então, aqui dentro do Espiritismo, a palavra pecado não adquire o mesmo enunciado, a mesma concepção de outros lugares, porque para nós aqui, como a Júlia disse, tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E quando a gente fere o livre-arbítrio, também está dentro das leis naturais. Então, é assim, é igual você chegar num portão quando você tem uma tag que vai abrir automaticamente aquele portão. Você chegou ali no portão, você está com a tag, o portão se abre e você passa, né? E automaticamente, não precisa de ter um controle remoto, uma chave ou alguém lá dentro, numa cabine, olhando para fazer com que aquele portão abra. A tag faz essa abertura automática. Em relação às leis divinas ocorre isso. Então, o pecado dentro da doutrina, da filosofia espírita, ele recebe uma conotação totalmente diferente. Exatamente tudo que eu fizer terá desdobramentos. Alguns positivos, outros nem tanto. E de uma forma ou de outra, independente de ter alguém olhando, independente de ter alguém fiscalizando, eu terei que responder por isso, né? Então, voltando à questão anterior, né? Sexo casual, e aí? O que é o sexo casual? Né? Aquele sexo descompromissado, aquele sexo simplesmente por sexo mesmo, né? Tem algum problema ou não tem problema?
Então, tava olhando aqui que eu tinha anotado umas coisas. Eu assisti o vídeo lá, que eu estudei, gente. Nossa, primeira vez, milagre. É mesmo? Aí, só eu posso, tá? Aí eu estudei, né? E ela explicou, eu não vou lembrar, porque ela explicou de uma forma científica, que atinge o cérebro e tudo mais. Mas da forma que ela explicou, eu concluí que o sexo total teria afeto, né, envolvimento afetivo, e o sexo parcial ou casual, ele seria apenas para desfazer aquela necessidade que você estava sentindo no momento. Eu, assim, dentro da teoria de energia, eu não acho muito bacana, não. Assim, não é nem questão, às vezes, talvez, de pecado, mas é um rolê mais de que eu penso de amor próprio e autocuidado. Bacana pensar também nessa questão. Quem mais quer falar alguma coisa sobre isso daí? Amigo? Não sei se tem alguma coisa pra comentar ainda. Tá bom. Não, na parte do sexo casual, no meu ponto, como eu penso, eu pensei com essa idade que eu tenho, que o sexo casual seria o alívio ou descarga da necessidade fisiológica, do processo hormonal, que aos poucos vai acabando. E outra coisa que a Valquíria falou é justamente essa questão se você tem essa necessidade no momento. Então tem algumas pessoas, não vou dizer todas, que algumas pessoas que às vezes provoca o caso, procura o sexo casual, e às vezes com pessoas que nunca nem viu, nem conheceu. Às vezes conversou por telefone, às vezes conversou por redes sociais, e às vezes nunca teve nenhum contato, aquele contato de intimidade, de conversar tudo. E aí, para nós, eu pelo menos no meu caso, eu sempre achei que nunca valia a pena o sexo casual. Porque dependendo da energia que eu tenho e da energia que a outra pessoa tem, pode em algum momento gerar um conflito. Principalmente eu falo por mim, porque por uma sensibilidade maior que eu sempre tive, né, nessa questão de energias de outras pessoas. Então, e nem sabia disso, e eu nunca achei que o sexo casual seria uma questão de eu praticar como era jovem, depois de adulto, porque eu achava que era para ter o sexo seria com a pessoa de recíproca, né? Então teria que ter o retorno. O senhor falou dessa questão energética, e eu lembrei que no livro dos Espíritos está escrito que quando há relação sexual com outra pessoa, além dessa troca energética, você estabelece uma ligação, se não me engano, por 5 meses com essa outra pessoa, esse outro espírito, né? Fala justamente essa Ou seja, nós temos responsabilidades, né? Não existe um casual totalmente descasual, né? Se a gente for olhar por essa concepção espírita, tá? Só um adendo pra minha dúvida. É porque, tipo assim, tem muita gente que fala, tipo, sexo é necessidade fisiológica. Mas, assim, pelo menos conhecimento de pessoas, por exemplo, que fazem celibato, monges que não praticam, eles nunca morreram por não E aí, como é que lida? Exatamente, enquanto as pessoas estavam falando aqui, né, eu estava já pensando em ver com vocês isso. E aquelas pessoas? Tipo assim, se for falar, tipo assim, porque eu tenho necessidade, então se controla, né? A gente tem necessidade de muitas coisas na vida. Sim, nós temos muitas necessidades. Só que aí a gente usar desse argumento para justificar, às vezes, né, o sexo irresponsável, eu já entendo que a gente
está ferindo algo mais. Não dá para a gente usar esse argumento, porque as pessoas podem falar assim, não, eu quis um sexo casual porque eu queria experimentar, eu queria saber o que era, mas jogar em cima dessa necessidade, eu acho que a gente tem que aprofundar ainda mais a discussão em relação a isso. Eu fiquei pensando, tipo assim, tem muita gente que, quando a gente vai falar sobre esse assunto, né, fala que... Grande maioria fala. Tem essa necessidade, só que eu fico pensando, gente, mas, tipo assim, óbvio que tem engraçado, casos, como as pessoas não têm necessidade, então, de ir lá escovar os dentes, né, assim? Por que é esse o tipo de necessidade, né? Quando eu fui falar desse tema, né, teve muita gente que respondeu isso. Eu fiquei pensando, gente, mas, assim, necessidade a gente subentende que se você não fizer, você vai morrer, né? Então, tipo assim, você vai morrer. Você falou sobre o celibato. A questão dos religiosos que entram celibatário, tudo, isso aí quando eu estava na igreja católica, nós participei alguns anos na juventude, então a gente conversava, nós tínhamos pessoas que eram seminaristas, deixaram o seminário justamente por aquela questão de encontrar a pessoa que a parte afetiva foi maior do que a vontade do celibatário. As nossas escolhas, elas são difíceis. É difícil a gente fazer uma escolha em uma determinada idade e que essa escolha vai ser para o resto da vida, entre aspas, né? Existem muitas dificuldades e existem muitas situações que envolvem psicologicamente as nossas escolhas. E eu sempre falo que ainda bem que tem uma outra opção em algum momento lá na frente para essas pessoas, né? Porque fazer uma opção por esse caminho, por esse estilo de vida aí, requer, né, talvez uma sabedoria, uma vivência muito grande. E, em geral, essas decisões sobre isso são tomadas lá atrás, quando se tem pouca vivência, pouca sabedoria, né? Muito impulso, muitas decisões dessas são tomadas de forma impulsiva, como outras, né? Então a gente precisa de sempre ter um cuidado em relação a tudo isso daí, né? Que essas escolhas elas vão envolver outras situações. Na maioria das pessoas, às vezes, que já passaram por questões de sexo casual e lá na frente, quando a gente tem oportunidade, talvez, de conversar com elas sobre isso, elas chegam e falam assim, olha, lá atrás, eu sim fiz sexo casual. Se fosse hoje, eu não faria mais. Porque não foi uma experiência tão importante na minha vida, não foi uma coisa tão maravilhosa na minha vida, né? E outras não, outras pessoas entendem que aquele foi um momento oportuno, foi um momento bom na vida dela, né? E que não vem ao caso nenhum a gente julgar. Mas se a gente vai olhar, né, pela perspectiva espírita, a gente tem que lembrar que isto envolve responsabilidades. É como eu falei, todos os nossos comportamentos têm desdobramentos. Alguns positivos e outros não, né? Então a gente tem que pensar, bom, vai ser só um sexo casual e a gente não sabe como é que aquela outra pessoa está vivenciando isso. Mas pode acontecer, sim, de um envolvimento afetivo, né? Sem contar também, né, que eu considero muito essa situação que a Valquíria falou, da troca de energias, né? É um momento de troca de energia, sim. E aí, como é que fica? Assim, a pessoa, ela leva um pouco da minha energia e eu vou pegar um pouco da energia daquela outra pessoa e deixar comigo. Quem é mesmo aquela pessoa? Quais são as energias dela que eu estou pegando, né? Enfim, tem muita situação que às vezes a gente precisa pensar e repensar, né? Que você talvez não faria outras coisas assim, sem
pensar sem amadurecer a ideia, né, de forma mais responsável. E por que então que uma coisa tão importante seria sempre ou quase sempre nessa ordem do casual? Tá? Então, existem momentos, existem situações às quais a gente precisa pensar. Não há uma regra, uma linha que define tudo e que a gente bate o martelo aqui e fala pode ou não pode. Depende muito da condição de cada um dos envolvidos em relação a isso, né? Mas a gente sempre tem que saber que há responsabilidades que envolvem essa atitude. E ela falou, a Valquíria, né, sobre como que essas pessoas não morrem, por exemplo, quem decide fazer o celibato ou tudo mais. A gente acredita na doutrina espírita que existe uma energia chamada energia sexual, né? E ela não precisa ser necessariamente direcionada para a prática sexual. Você pode usar ela, por exemplo, numa pintura, ou, por exemplo, Chico Xavier. Ele é uma pessoa que utilizava a energia sexual dele para as obras que ele produzia. Então, assim, nem sempre quando a gente fala, tô com uma necessidade, você não precisa necessariamente utilizar ela no sexo em si. Sim, eu tenho um amigo que ele pratica o celibato, ele usa ela em outras experiências, ele faz artesanato, ele diz que às vezes usa ela para fazer artesanato e arte mesmo. Ele não, tipo assim, é uma energia que, assim como todas elas, precisa ser exposta, mas não necessariamente tem um veículo próprio para ela ser exposta, né? Uma coisa que eu queria lembrar a todos, por exemplo, aqui na frente tem uma bandeja com salgadinhos que, por sinal, estão muito gostosos, né? Se algum de vocês chegasse aqui agora, a gente não tivesse essa bandeja aqui com salgadinhos, né? E um chegasse e falasse assim, nossa, eu tô com fome. E aí o Claudinho vira e fala assim, tem um pão de ontem aqui, ó. Aí a gente vai falar assim, não, pão de ontem? Eu não quero. Aí ele fala, mas você não tá com fome? Tô, mas a minha fome não é fome de pão. Ah, não é fome de pão não? É fome de quê? Fome de salgadinho. Né? Então, será que é fome mesmo? Porque se eu tenho fome, o pão me serviria. Agora, se eu tenho um desejo de comer alguma coisa, não pode ser qualquer coisa. Então, quando se fala em necessidade é diferente de desejo. Se eu estiver com uma necessidade de comer, o pão velho de ontem vai cair muito bem. Essa questão que o Luciano falou é justamente essa. Eu tenho que o casual, a bandeja de salgados, ela expôs muito bem. Tá aqui, ó. O croquete, sei lá, o cigarrete, sei lá, o bolinho de queijo, quibe e a coxinha. No sexo casual, você olha aqui, qual que eu vou aqui? Vou nesse na coxinha. Exatamente. Tem aqui, a escolha tá aí. Se você quer para fazer o sexo casual, a mesa tá posta. Às vezes, aquilo que eu tinha falado, o sexo casual, às vezes você não vai praticar com a pessoa que você tem um contato, conversa, tem mais uma afinidade. O sexo casual é aquilo que você chega, você dá uma olhada assim, você fala, não, eu quero aquilo lá. Eu acho que também tem a ver a questão, assim, de experiência. Porque, por exemplo, se a pessoa que chegou aqui com fome não soubesse que, por exemplo, salgadinhos existiam, aí chegasse aqui e falava que tinha pão, não, a pessoa ia comer, né? Mas aí quando você sabe que poderia haver uma opção melhor, você escolhe, você pensa no salgadinho, claro, né? E fica a gente assim, vai deixar o pão para outro dia, quando não tiver nada. Então, assim, eu acho que no caso de, por exemplo, pessoas santas que não assim... Porque, por exemplo, pessoas santas não têm contato, assim, no dia a dia delas com essa questão de sexualidade, essas coisas, né? Então, eu acho que também acaba nem surgindo, assim, uma vontade de saciar algum prazer dela. Não sei. Não sei se fez muito sentido a minha análise. Fez sentido. O que você quis falar?
Uma coisa que a gente tem que lembrar é que, assim, a energia sexual, ela está com o espírito do momento que ele nasce até o último suspiro dele. A gente pensa que ela vai acabar um tempo, que ela vai diminuir. Nós vamos aprendendo a lidar com ela e agindo menos por impulso ao longo da nossa vida. E a energia sexual, ela estará com os espíritos do momento que ele for criado por Deus, né? Deus cria os espíritos como? Simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Então, do momento que Deus cria os espíritos até o momento em que nós nos tornarmos espíritos puros, ali também nós teremos a energia sexual. A gente imagina errado que em alguma etapa da nossa vida, da nossa progressão enquanto espíritos, nós não teremos mais energia sexual. Sim, teremos sim. Nós simplesmente faremos um uso diferente dessa energia, tá? Então, quanto menos a gente souber lidar com essas energias, mais o pé na jaca nós vamos enfiar. Mais consequências terão, muito mais responsabilidades nós teremos, né, pela frente. Então, levando-se em consideração que o espírito é imortal, né, vai morrer esse corpo, mas o espírito ele vai continuar na trajetória dele, levando em consideração isso, nós ainda teremos milhares e milhares de experiências, nós teremos ainda milhares de oportunidades da gente vivenciar o sexo de uma forma prazerosa, saudável e muito gostosa para todas as pessoas, tá? Isso, é claro que para uma pessoa vai chegar em uma etapa da vida, para outra pessoa pode chegar em outra etapa completamente diferente. Mas a gente sempre tem que lembrar que tudo que nós fazemos com irresponsabilidade é igual a tag. Ela vai abrir o portão independente de ter alguém ali para poder abrir ou não aquele portão. Ou seja, vai vir para nós, virão para nós, retornarão a nós todas as consequências dessas atitudes irresponsáveis. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia falar, vai, Júlia. Eu tava pensando também, quando você perguntou, né, sobre a sua primeira pergunta lá, sobre se sexualidade era pecado, né, que inclusive é o título do nosso programa. Eu pensei também sobre as leis naturais, né, de Deus. E quando eu pensei no tema também, me veio na cabeça a lei de reprodução, que é uma das mais importantes. Não há outra forma de haver reprodução sem que haja o sexo. Portanto, se sexualidade fosse pecado, por que é que Deus teria feito? Boa pergunta. Exatamente. Eu sempre questiono isso. É pecado? Então, por que Deus mesmo colocou isso em nossas vidas? Porque, sendo Deus bom, justo e soberano, né, justíssimo, para dizer a verdade, ele iria falar assim: olha, gente, esses salgadinhos aqui estão todos com um remedinho que vai dar uma dor de barriga cruel em cada um, mas eu vou deixar aqui, cheiroso, bonito desse jeito. É claro que ele não faria isso, se sendo ele um pai bom, justo e soberano. Ele não faria isso com a gente. Beleza. Aí eu pesquisei também, né? E achei aqui uma frase do André Luiz. Posso ler, gente? Pode? Não. Então, eu vou ler mesmo assim. Ele fala: o instinto sexual não é apenas o agente da reprodução entre as formas superiores,
mas acima de tudo é reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Chique, amiga. Tá vendo? A troca de energia é fantástica. A troca de energia que é possível acontecer pelo sexo é uma coisa linda e maravilhosa, né? Então a gente precisa encarar essa questão da sexualidade com mais responsabilidade, com naturalidade, né? Logo no início, alguém aqui comentou que assim tem muito tabu. Tem muito tabu quando se fala sobre essa questão de sexualidade. Porque assim, de um lado a gente tem as igrejas que acham que precisam, entre aspas, precisa ter algo para agir como um freio moral, né, nas pessoas. E de outro lado tem as pessoas que estão cada vez mais entendendo que sexo é uma coisa que pode ser e deve ser feita sem responsabilidade. Não, sexo é algo muito bom, muito bacana, muito importante, inclusive para o progresso da humanidade. Sim, pegando o que o Morales falou da questão de experiência, às vezes você negar conhecimento para a pessoa faz com que ela, quando tenha contato, saia fazendo com qualquer pessoa e desenfreadamente, né, o dito casual. E às vezes quando você tem uma educação sexual, um planejamento familiar na sua casa, a pessoa ela já cresce entendendo que o sexo acontece, que as coisas vão acontecer, mas que ela deve escolher. Tipo, por questão, às vezes, também de saúde, né, e tudo mais. Então, acho que, às vezes, acontece de a pessoa não tem contato, quando tem contato, quer muito fazer, né, que o desejo. Mas isso é porque ela teve contato de um jeito não muito saudável. Quando você tem uma pessoa ali te explicando, pra você entender, te mostrando a importância do ato sexual, ainda mais dentro da religião espírita, né, acredito que ela não vai olhar pra sociedade com esse desejo todo, né. Já cria uma consciência na pessoa. A Júlia falou sobre uma questão aí mais a Valquíria sobre as pessoas religiosas. A conversa como eu disse lá atrás sobre o seminarista, existe aquela questão do desvio que falou do artesanato, de pinturas, tudo. No seminário, como os seminaristas, os meninos diziam para nós, via visitar, existe aquela questão de você direcionar, canalizar suas energias para a leitura da Bíblia, para as orações, para ajuda assistencial naquelas vilas, naquela cidade que é uma comunidade carente. Então, como se diz, é um desvio. Se eu parar aqui, fala que a mente parada é a oficina do diabo. Então, se eu ocupo minha mente por coisas direcionadas para as coisas boas, coisas que tira aquele foco, você desvia, você pratica mais coisas entre aspas, saudáveis, e que não te deixa você cair nesse caminho do sexo casual, da relação casual que você poderia, se você não, mas eu tenho que sair hoje à noite, porque hoje preciso. Mas se você fala, não, hoje eu vou na igreja, eu vou no centro, daqui eu vou ali na comunidade fazer uma visita no hospital, fazer uma visita aqui, você canaliza suas energias para outra direção, aquilo ali não vai te fazer falta de jeito nenhum. O que eles falam que os meninos seminaristas, que a gente sempre conversava sobre essa questão quando eles iam visitar a igreja ou a comunidade jovem, era sobre essa questão, que há um desvio, que se você não concentrar o seu pensamento naquilo, se você, eu tenho que tocar energia, então eu vou me desviar para cá, que isso aqui eu vou pegar, você não cai na dita tentação. Isto que vocês estão se referindo aí, a gente, dentro da psicologia enquanto ciência, a gente chama de sublimação, né? Só que ainda há muitos equívocos em relação à sublimação, mas
é possível, sim, haver em alguns momentos, em algumas situações, sublimações, né? Mas quando a gente tem um conhecimento maior sobre a temática, a gente tende a errar menos, a gente tende a fazer escolhas mais acertadas, né? Trocar ideias, às vezes, até com amigos que tenham afinidades de pensamento com a gente em relação a isso, para a gente poder fazer escolhas mais saudáveis, do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual, né? Tá acabando o tempo. Mas é isso, gente. A gente podia falar dos salgadinhos, né? Que não falamos hoje. A gente falou sobre a aparência, sobre o cheiro, usou de exemplo, mas não falou de quem que são, né? Leila Salgados, os melhores salgados de Jataí região. Vocês gostaram? Maravilhoso. Nossa, uma delícia. Incríveis, que cheiro como fantástico. Agradecer a ela, né? Fala aí um número. Gente, a Leila Gomes Salgados, ela segue a rádio segue ela no nosso Instagram também. Ela tá com ponto físico. Agora ali na Avenida Dorival de Carvalho, 2641, lá na Vila Santa Maria. E para quem quiser contratar os serviços dela, que ela vende salgados à pronta entrega, ou ela vai fritar na sua festa, ou você compra congelado, ela também tem teleentregas. O número dela é 649-9655-8420. 649-9655-8420. Peçam, ela é muito legal. Além disso, agora temos novidades, né? Ela tá... Vou falar. Tá. Ela tá fazendo também outros pratos que não são salgados. Então a gente tem lasanha, escondidinho de frango, escondidinho de carne seca e quibe assado. Maravilhoso. Isso é bom. Quibe assado. Gente, sigam ela, tá sempre postando novidades. Tá ficando legal. Obrigada, Leila. O nosso programa tá acabando, amiga. É que eu tô perdida com o horário, porque, assim, vai acabar às 7. Tá bom. Obrigada. O que vocês acharam do programa de hoje, do assunto? Interessante? Não aprendeu nada? Eu acho que é um assunto que tem que ser discutido, né? Principalmente... Ainda tem muita coisa, né, pra gente discutir, mas que bom, foi uma pontinha aqui pra gente poder começar a pensar, né? Sim. Que talvez, assim, o primeiro passo para se pensar é exatamente esse, é o da responsabilidade, né? Da gente pensar, bom, o que eu quero pra mim e o que eu quero pro outro. Eu sempre falo que nas relações onde tem ganha e perde, não é a melhor relação de se viver. A relação boa tem que ser ganha-ganha. As duas pessoas, né, os dois envolvidos ali, eles têm que ter ganhos de todos os lados, né? Agora, se para uma pessoa ganhar, outra tem que perder, então esta concepção a gente precisa abandonar. Porque no final vai todo mundo perder. Meu Deus. Esse tema foi para pegar uma pessoa que quer saber mais um pouco. Primeiro foi só a pontinha do iceberg. Do iceberg. Foi a pontinha dos questionamentos, das esclarecimentos. Mas tem muita coisa ainda para se dizer sobre isso. Eu acho que o que a gente tira de aprendizado mesmo é responsabilidade, né? Gente, tá liberado fazer sexo, mas você tem que ser responsável. Não, calma. E também tá mais ligado com uma questão moral, né? Tanto dos morais, dos seus morais, das suas morais, né? E da pessoa que você tá praticando. Então... Não, mas calma, também não é assim não, gente, que tá liberado assim, não sei quem tá assistindo, quando vocês têm, mas assim... Não vai na conversa da Valquíria, não, porque... Uma coisa foi interessante, o que o Morali
ressaltou aqui, que a gente falou aqui hoje, basicamente, somente, né, das questões morais. Mas tem também as implicações físicas, né? A gente sabe que tem implicações físicas, tem responsabilidades em relação à questão de doenças, né? Responsabilidades em relação à gravidez no momento inadequado, tá? Eu sempre chamo a atenção quando as pessoas falam assim, foi uma gravidez não planejada. Como assim não foi planejada? Será que ela não foi necessariamente planejada lá no plano espiritual? Né? Talvez até tenha sido, tá? Mas, então eu acho que é mais importante a gente, no momento, dizer sobre gravidez no momento inadequado, no momento onde aquele casal ali ainda não está amadurecido o suficiente para entrar numa relação que é para a vida toda, que é a relação de pai e mãe. Tá? O relacionamento pode até acabar, mas essa situação de pai e mãe, ela nunca vai acabar. Não existe ex-pai, ex-mãe, existe ex-marido, ex-mulher, né? Mas ex-pai e ex-mãe não. Então, esta é uma relação duradoura, né? E como tal, a gente tem que saber dos desdobramentos que é uma maternidade e uma paternidade. Das consequências, né, que essa prática pode trazer pra gente, porque pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas de qualquer forma, se você deseja, você resolve fazer a prática sexual, então você tem que estar preparado para assumir possíveis consequências, que pode ser como, por exemplo, uma gravidez, né, ou uma IST, ou algo do tipo. Então, de qualquer forma, você tem que ter responsabilidade, né? Mas a Luciana falou justamente sobre essa questão, que todos os nossos atos existem as consequências, seja elas boas ou más, haverá as consequências. Uhum. Se você praticou o sexo aqui de uma maneira saudável, consequências serão boas. Mas o casual é aquele que poderá, nesse desdobramento, acontecer sobre a relação que falou de gravidez. Então, aquela questão do livre-arbítrio, você assume as consequências nesse ato. Então, é uma coisa para que um momento para você pensar, eu devo ou não devo? Às vezes a gente vê as pessoas falar assim, eu não queria ter filho. Peraí, tá, não queria ter filho, mas assim, e aí? Por um acaso, o filho estava na água, numa bolinha pequenininha que você não viu e tomou, engoliu e ficou grávida? Não, então a gente tem que pensar, né? Bom, se eu não quero ter filhos, quais são as atitudes que eu tenho que tomar ou quais são as precauções que eu tenho que ter em relação a isso? Por quê? Uma gravidez indesejada, a gente sabe que quais são as consequências, né, de uma questão muito importante que é o aborto, né? Então, a gente pode, de uma situação, de uma decisão mal tomada, pode resultar numa outra situação e que pode levar a pessoa a uma outra decisão pior ainda, mais grave ainda, que seria o aborto, né? Então, por isso é sempre muito importante a gente ter cuidado e saber que vai ter tempo para tudo, vai ter tempo da gente ser adolescente, vai ter tempo da gente se tornar adulto, da gente viver cada uma dessas etapas aí de uma forma muito importante. Antes, eu sei que o tempo já está assim escoando, mas eu queria só, para finalizar, contar uma história. Assim, hoje à tarde eu estava assistindo a televisão em casa e começou um filme
em um determinado canal fechado lá, que o filme chama A Mentira. Não é um filme novo, um filme já bem antigozinho, mas assim, uma comédiazinha leve, gostosa, e eu achei muito bacana, uma coisa que aconteceu bem no início do filme. Era um grupo de adolescentes na escola, numa escola americana, e uma menina passou o final de semana todo em casa, aí foi mostrando, né, o que aconteceu na vida dela, na sexta à tarde, na sexta à noite, no sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite e domingo de manhã à tarde à noite também. Então ela esteve em casa o tempo todo, a família lá também. E aí, quando ela chega na segunda-feira na escola, uma colega dela chega para ela e vai perguntar o que ela fez no final de semana e tal, e assim, acaba induzindo, sem que aquela garota perceba, a amiga induz ela a contar que o final de semana dela foi maravilhoso. E a que estava perguntando ficou entendendo que a amiga havia perdido a virgindade naquele final de semana. E em questão de minutos, toda a escola fica sabendo dessa falsa história de perda de virgindade. E aí, até aí tudo bem, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, é que a partir daquele momento, aquela garota passou a viver, porque nos Estados Unidos, é claro, primeiro que é um filme, segundo que é um filme traduzido, e a tradução nem sempre, eu falo que o tradutor é um traidor, né? Ele trai a ideia, mas tem um pouco disso em algumas culturas, né? Aquela menina que não perdeu a virgindade, mas que contou a história que havia perdido a virgindade, ela ficou se sentindo, então, que ela era uma vadia. Isso é um conceito de algumas culturas, tá? Assim, a menina, quando ela perde a virgindade, então aí ela passa a ser uma vadia, no sentido pejorativo mesmo. Então, é como se ela perdesse o valor dela. Ou seja, ela não estava pronta e preparada para ter uma relação sexual. Ela não teve. Mas se ela tivesse tido, ela viveria como se ela tivesse perdido todo o valor dela enquanto garota em uma determinada sociedade. Então a gente também tem que pensar que há consequências psicológicas também. Tá? Além de consequências morais, tá? Físicas, podem haver também consequências psicológicas. Então, também tem essa questão de prontidão. A pessoa precisa estar pronta também para isso. Quando ela resolve ter uma relação sexual de verdade, essa menina do filme, acontece de uma outra forma diferente, envolvendo responsabilidade, e ela não se sentiu mal. Por quê? Porque foi muito depois, foi numa situação diferente. Então a gente também precisa saber que nós temos questões psicológicas a serem pensadas. A gente queria agradecer a sua presença. Acho que foi muito interessante, né, o nosso diálogo, o nosso bate-papo de hoje. Pude aprender bastante coisa, vocês também? Sim, com certeza. Agradecer a presença do senhor também, que está aqui conosco, né? Inclusive, a gente tá participando, pô. Fazer a tal da propaganda aqui. Temos um programa com o senhor, né? Programa passado, qual que era o título mesmo? Era Mediunidade. Não, era o WhatsApp do Além. O WhatsApp do Além. É porque a gente muda, a gente coloca o tema e o título é algo mais jovenzinho, né? Pra chamar a atenção. Nem era o WhatsApp, era Zap, não era? Zap do amor. Do Além. Zap do Além. Mas muito obrigada.
Bom, eu não assisti o programa, mas eu vou contar para vocês. Eu não quero receber um zap do além, não. Por enquanto eu vou ficar só no zap da Terra aqui. Do além eu quero manter assim um contato via oração. É isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada por todo mundo que vai assistir a gente. E até domingo que vem, né? Um beijo, até a próxima. Um beijo. Até.